Brasil denuncia ocupação israelense ilegal nas regiões da Cisjordânia e na faixa de Gaza, deixando ainda mais instável a relação entre Israel e Brasil. Vladimir Putin nega planos de colocar armas nucleares no espaço. Estados Unidos alerta que pressão em Taiwan é um erro de cálculo chinês. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. E se você não sabe ainda, este canal aqui vai falar a respeito das principais situações nevrálgicas entre nações que estão acontecendo no mundo, se é que você está me entendendo, e também as principais eleições presidenciais no mundo. Lembrando que esse ano a gente tem as eleições americanas. E nesse vídeo a gente vai trazer essas reportagens aí, dando ênfase nessa questão diplomática que ainda está dando muito pano para manga aí entre Israel e Brasil após as falas do presidente Lula. E se você já gostou das notícias desse vídeo e também da ideia do Geopolimono, deixa um like aqui nesse vídeo para a gente começar a ganhar relevância aqui no YouTube, e também considere se inscrever aqui no canal para sempre ser atualizado sobre notícias geopolíticas referentes a essa parte aí, né, da geopolítica. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque também essa é uma das ideias aqui do Geopolimono. Essa situação nevrálgica, por enquanto, no âmbito aí de declarações, falas entre Brasil e Israel após a infeliz fala do presidente Lula em relação à questão do conflito, da situação nevrálgica Israel-Hamas, tá ganhando proporções aí um pouco, vamos dizer assim, delicadas demais, né? Porque agora o Brasil, no Tribunal de Haia, ela denunciou Israel, alegando que ela ocupa ilegalmente a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Essa reportagem, ela é vou trazer uma reportagem aqui da Veja, né? Que de ontem, né? Do dia 20. Diplomata brasileira diz a Corte Internacional de Justiça que presença de Israel em Gaza e Cisjordânia viola direitos do povo palestino de autodeterminação. Vamos ler só o comecinho aqui da reportagem. Mais de 50 estados e pelo menos 3 organizações internacionais irão dirigir-se à Corte Internacional de Justiça, CIJ, em Haia até 26 de fevereiro sobre as consequências jurídicas da ocupação dos territórios palestinos por Israel. Nessa terça-feira, dia 20, após falas da África do Sul, Argélia, Arábia Saudita, Bangladesh, Bélgica e Bolívia, o Brasil denunciou as ocupações de áreas como a faixa de Gaza e Cisjordânia como ilegais, argumentando que violam o direito do povo palestino à autodeterminação. Aí tá aqui essa que é a Maria Clara Paula Tosco, chefe da divisão das Nações Unidas no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, citou a resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 1967, que enfatiza a admissibilidade da aquisição do território pela força e, na época, orientou Israel a retirar-se do território que tomou na Guerra dos 6 Dias, faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Península do Sinai, Egito e colinas de Golã, Síria. Então, mais um impasse aí. Aí só para dar uma cutucadinha no Twitter lá oficial do Estado de Israel, foi colocado aí esse tweet, né, essa tweetada, dizendo que o Lula é um negacionista do Holo, 3 pontinhos. Aqui ainda em forma mais descontraída. Agora o Brasil está lá no Tribunal de Haia, querendo cutucar aí essas questões diplomáticas do Brasil. Lembrando que o Brasil tem muitas questões
econômicas aí, em questões na área da defesa com Israel. E isso não é bom aí, essa inflamação dessa relação entre Brasil e Israel. Afinal, até mesmo o Brasil tem envolvimento na criação do Estado de Israel. Lembrando lá que Oswaldo Aranha, lá na ONU, ele era o representante lá da ONU e ele fez muito ali para que acontecesse a criação do Estado de Israel. Então é, é um convívio de longa data, enfim. O Brasil foi um dos primeiros estados a aceitar, né, o Estado de Israel. O que você acredita aí? Será que isso vai escalar aí para sanções, por exemplo, de Israel no Brasil, além dessa consideração aí que o Lula é uma pessoa não grata em território israelense? Deixa o teu comentário aqui em relação a isso. Você acha que isso vai esquentar e sanções podem vir aí para o Brasil? Deixa aqui teu comentário. E agora vamos falar um pouquinho lá do Putin, né, que declarou. Semana passada a gente trouxe a informação aqui no canal de que o Congresso lá, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, fez lá um comunicado para os seus deputados em uma coisa extraordinária lá, que tinham descoberto planos que a Rússia queria implantar armas nuke no espaço para atingir os satélites americanos. Foi feito um alarde lá, principalmente por um político da esquerda americana, e no mesmo dia mesmo, opositores desse político, enfim, lá a própria Câmara dos Deputados, disse que não era tudo isso, enfim, que não precisava todo aquele alarde e tudo mais. Até então, a Rússia, Putin, ninguém tinha se manifestado em relação a essa situação, mas ontem, no dia 20, o presidente Vladimir Putin, né, da Rússia, falou a respeito dessa questão. Putin nega planos de implantar armas nuke no espaço. O presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou é categoricamente contra a implantação de armas nuke no espaço. Suas declarações foram feitas durante uma reunião televisionada com o seu ministro da Defesa, que também negou que a Rússia tivesse tais planos. Na semana passada, autoridades dos Estados Unidos disseram que a Rússia estava desenvolvendo uma nova arma anti-satélite preocupante que ainda não havia sido implantada. Relatos da mídia dos Estados Unidos disseram que era baseada no espaço e armada com uma ogiva nuke. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que o governo dos Estados Unidos estava levando o desenvolvimento muito a sério e que o presidente Joe Biden já havia ordenado o envolvimento diplomático direto com a Rússia sobre a ameaça. Putin apelou a cumprimento dos acordos internacionais sobre armamentos espaciais e disse que a Rússia se ofereceu muitas vezes para trabalhar em conjunto para forçá-los. Nossa posição é clara e transparente. Sempre fomos categoricamente contra a implantação de armas nuke no espaço e ainda somos contra, disse Vladimir Putin. Então tá aí o pronunciamento. Isso ficou mais feio. Isso sim é uma notícia que tem tudo a ver com as questões das eleições americanas, porque sabendo que quem fez o alarde foi um deputado democrata, sabendo que isso vai atingir o Biden, óbvio que o Putin veio falar aí que os planos dele não são e nunca vão ser de criar armamentos no espaço. Óbvio que isso vai ser usado como questão política lá nos Estados Unidos, sabendo que o Donald Trump é mais alinhado com o Putin nessa questão aí política. E agora falando em questões políticas e geopolíticas envolvendo pessoas do Oriente, países do Oriente com o Ocidente, vamos lá para um dos países do Oriente que mais dão aí preocupação para os Estados Unidos depois da Rússia, que é a China. E os Estados Unidos alertam sobre possível erro de cálculo à medida que a China aumenta a pressão sobre Taiwan. Os Estados Unidos disseram que estavam monitorando de perto as ações de Pequim depois que a guarda costeira da China
interceptou um barco turístico na segunda-feira perto de uma ilha da linha de frente de Taiwan. A guarda costeira de Taiwan disse num comunicado na terça-feira que o navio taiwanês transportando 11 tripulantes e 23 turistas foi abordado por 6 oficiais da guarda costeira da China que analisaram os seus documentos de viagem durante meia hora. Mais tarde, os passageiros disseram que a mídia local que temiam por suas vidas. Essa questão aqui, de repente a China vai fazer que nem o Netanyahu faz lá com as declarações da ONU, nem vai dar bola. Porque na cabeça de quem é da China comunista, lá do Xi Jinping, Taiwan simplesmente ela faz parte da China. Ela seria uma ilha rebelde ali, mas ela pertence à China. Então, para o pessoal lá, isso é extremamente normal. Eles se sentem no direito de fazer isso, porque eles não consideram que Taiwan seria tenha independência. Então, nesse ponto, os chineses, com esse alerta dos Estados Unidos, olha, acredito que eles não vão dar nem importância para isso. E não vai ser isso que vai impedir, essa fala dos Estados Unidos, que vai impedir eles de fazer essa patrulha aí, já que no conceito deles, Taiwan não é independente, então é um território chinês e eles têm todo o direito, na concepção deles, de fazer isso. É mais uma retórica política também. Eu acredito que não vai ser essa situação aqui que vai esquentar a zona ali para que ocorra ali uma situação nevrálgica entre Taiwan, Estados Unidos e China. O que você acredita aí? Isso aqui tem algum potencial para esquentar aí a questão nevrálgica entre Estados Unidos, China e Taiwan? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo, assim como também comentários sobre as outras notícias que eu trouxe. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.